Olá, hoje é terça-feira, 22 de setembro, início da primavera, e o Grupo de Conjuntura está reunido aqui para mais um dos seus podcasts. Eu gostaria de começar aqui colocando aqui um enquadramento assim, mais geral, mundial, para a gente discutir uma questão que vem se tornando muito relevante no caso da economia brasileira, no período bem recente, que é a questão dos juros. A economia mundial, as últimas projeções mais recentes para a economia mundial, projeções bem recentes, né, desses dias, da OECD e do próprio FED, apontam uma melhoria do PIB mundial, uma melhoria no sentido de uma queda menor do PIB mundial do que se antecipava, do que se imaginava até recentemente. O PIB mundial, mais ou menos, caindo algo como 4,5%, uma coisa assim, mas de uma forma também muito diferenciada. Alguns países estão indo bem mal, como o Reino Unido, a área euro, com quedas muito maiores do que a média mundial. Outros países melhorando razoavelmente, entre eles a China, que já está sendo projetado um crescimento positivo razoável, e os próprios Estados Unidos, que deve ter uma queda bem menor do que se pensava anteriormente, do que se projetava anteriormente, né? Um elemento importante, principalmente no caso desses países que tiveram um comportamento melhor, e aí o Brasil pode também ser incluído nisso, um elemento importante para mitigar a queda do PIB foi os programas de transferência de renda e outros gastos fiscais gigantescos que foram adotados em muitos países que tiveram condições de fazê-lo. O déficit fiscal disparou, né, alcançou recordes, foram programas mais audaciosos do que aqueles da pós-crise financeira de 2008. E isso indica também o seguinte, que no ano que vem, isso é um problema geral e que se aplica ao Brasil também, até com maior força. No ano que vem, vamos ter uma subtração desta fonte de crescimento, ou seja, a chamada política fiscal vai desempenhar um papel contrário ao que ela desempenhou em 2020, né? Porque certamente ninguém vai manter o nível de déficit que manteve no ano passado. Toda parte ele vai ser reduzido em maior ou menor medida. Isso significa que o crescimento econômico no mundo todo vai depender mais do gasto privado, o qual depende de N questões que a gente poderia discutir aqui, mas eu só queria destacar que é muito importante, que são as condições monetárias e financeiras, né? Que a gente poderia aqui pensar na disponibilidade de moeda, de crédito e no nível da taxa de juros. No que se refere a isso, me parece que há uma diferença importante aí entre o Brasil, o que pode acontecer no Brasil e no resto do mundo, e que aí, em função do que vem acontecendo recentemente, e então eu gostaria só antes de ir para o Brasil, que é o que a gente vai explorar aqui, lembrar o seguinte: o que vem acontecendo no resto do mundo. E ontem, numa reunião aqui do nosso grupo, a Margarida trouxe uns dados bastante interessantes sobre a política dos bancos centrais nos países desenvolvidos, mostram bastante a força, né, a intensidade com que essas políticas estão sendo usadas. Eu pedi a Margarida para ajudar aqui a lembrar
dar alguma ideia dessa magnitude desse impulso que foi dado, né? E que, de certa maneira, tende a permanecer no ano que vem. Ninguém imagina que vai haver uma reversão, uma normalização, pelo menos no que se refere a isso. E, Margarida, você poderia lembrar a gente aí desses, só para dar uma ideia aqui para quem está ouvindo, quem está vendo a gente, sobre isso? Então, hoje a gente está assistindo no mundo inteiro, e aí eu fiz uma coleta dos principais bancos centrais, uma expansão do balanço dos ativos dos bancos centrais. Qual é o significado disso? Isso, na verdade, é um quantitative easing que já foi adotado em 2008, só que, neste momento, a intensidade desse quantitative easing é muito maior. O quantitative easing é um instrumento de política monetária não convencional que os bancos centrais passaram a adotar a partir de 2008, quando os juros chegam próximos de zero, né? E a economia está naquilo que Keynes denominou de armadilha da liquidez. Então, os bancos centrais começam a injetar uma liquidez imensa no sistema, de forma a ver se esse excesso de liquidez vira crédito. Né? Além, claro, de garantir solvência das instituições financeiras e tal, elas não vão quebrar por uma questão de falta de liquidez, né? Então, isso tem sido uma ferramenta utilizada na verdade, nessa crise que a gente está vivendo hoje, é fenomenal a expansão dos balanços dos ativos. A expansão dos balanços dos ativos dos bancos centrais significa emissão de moeda, sim. Então, vamos ver o caso da economia americana, o Fed. O Fed expandiu a compra de seus, o QE é feito através da compra de ativos públicos e privados que estão na mão dos bancos, de empresas e tal, e os bancos centrais começam a recolher e incorporar aos seus ativos. No caso da economia americana, o Fed, por exemplo, aumentou o volume de compras em 69% de março desse ano até o último dado que a gente tem de setembro. Né? Então, hoje, o balanço de ativos do Fed está em 7 trilhões de dólares. Isso representa 36% do PIB americano. O caso do Banco Central Europeu é um caso também emblemático. As compras de ativos aumentaram 38%, né, só na pandemia. E hoje, o balanço de ativos do Banco Central Europeu representa 54% do PIB. O caso do Japão comprou menos na pandemia, então o BOJ comprou, na verdade, aumentou as suas compras em 17%. Mas o balanço de ativos do Banco Central, que do Japão, já vinha crescendo desde sempre, representa hoje 126% do PIB. Então, são ativos que estão na mão do Banco Central japonês no valor de 126% do PIB. Né? Então, isso é uma expansão enorme da liquidez que está sendo promovida pelos principais bancos centrais. Além disso, o que a gente tem notado é que o mundo inteiro está convivendo com juros muito baixos. Então, os juros longos, por exemplo, dos títulos americanos públicos, de 10 anos, eles estão hoje abaixo de 0,70% ao ano. Né? Então, isso mostra a força, a intensidade com que as políticas monetárias convencionais e não convencionais têm sido utilizadas para debelar e para enfrentar a pandemia. Esses são os dados que eu queria trazer. Isso, ótimo. Margarida, só para reforçar isso que você deu, porque uma coisa que me chamou a atenção quando você fez essa apresentação ontem para a gente, é que no caso do Fed, do Banco Central Americano, o crescimento do ativo nesses poucos meses, se a gente pegar 4, 5, 6 meses correspondentes a partir da crise de 2008, desta vez foi muito maior, foi tipo o dobro do que comprou em 2008. Né? Então, as políticas foram muito mais intensas. E esse outro efeito que você falou também, sobre a taxa de longo prazo, né? Na medida que eles compraram títulos de longo prazo, as taxas de longo prazo estão muito próximas das taxas de curto prazo, que, na medida que você retome, que o investimento vai retomar, isso aí facilita muito. Isso aí é um estimulante importante. Mas vamos ao Brasil, né? Vamos ao Brasil. E aqui nós vínhamos também com taxas de juros muito baixas, e a nossa Selic continua muito baixa.
Mas o mercado tem estado muito agitado e quando a gente sai um pouquinho da Selic, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Não é isso aí, Caio? Bicha? É verdade. O problema todo é que a gente, como vai ter necessariamente uma enorme contração fiscal o ano que vem em relação à fortíssima expansão fiscal desse ano, mais do que nunca o comportamento das condições financeiras, em particular das taxas de juros de diferentes prazos, se torna uma variável crucial para o desempenho da economia no ano que vem, que vai depender essencialmente da expansão do gasto privado, já que o gasto público necessariamente vai se contrair muito em relação a esse ano. Então, e aí sobram motivos de preocupação, porque, na verdade, as condições financeiras, em particular o comportamento das taxas de juros de diferentes prazos, têm se comportado de maneira cada vez mais preocupante, na verdade. E diga-se que elas são essenciais, por exemplo, como o grande instrumento de estímulo é o estímulo monetário, o estímulo via condições financeiras, essa variável é crítica, na verdade, para o desempenho do ano que vem. Quer dizer, não adianta o Banco Central manter a Selic em 2%, se os juros de diferentes prazos, de 1, 2, se a curva de juros toda vai empinando e os juros são muito mais elevados logo à frente, porque isso amortece, eventualmente até anula o efeito expansionista do estímulo monetário vindo da Selic estrito sensu. E aí a questão que está se colocando é a seguinte, é que na esteira da incerteza fiscal, que tem sido crescente, né, incerteza sobre que espaço vai ser encontrado para o Renda Brasil, que mais ou menos todo mundo considera que vai ocorrer, um Renda Brasil, ou algo pode ter outro nome, mas é um programa de renda mínima mais robusto, etc. A questão que se coloca é como isso vai aparecer, de que forma isso vai ser financiado, que espaço vai ser encontrado, se com o teto, sem o teto, etc., etc. E essa enorme incerteza fiscal, que recrudesceu na medida que alguma das alternativas que a equipe econômica vinha pensando para abrir espaço no orçamento para o Renda Brasil, mantendo o teto, têm sido vetadas pelo Bolsonaro, então isso aumentou a incerteza, e o fato é que os juros começaram a disparar. Em geral, os juros longos são os que refletem mais diretamente esses prêmios de risco mais altos por conta da incerteza fiscal. Mas a novidade, no período mais recente, é que os juros curtos também têm sido muito afetados. Os juros de 1, 2, 3 anos também têm subido bastante na esteira desse aumento da incerteza. Então, a gente tem um comportamento muito desfavorável da estrutura toda de juros futuros para a recuperação da economia o ano que vem. Apenas para dar uns poucos exemplos, para ficar mais claro o que eu estou falando, se a gente olha, por exemplo, para o juro, eu pegando os dados de fechamento de ontem do mercado, se a gente olha para os juros de 10 anos, a chamada swap pré-DI de 10 anos, ela foi para 8,1%. O que quer dizer esse número? O que quer dizer esse 8,1%? Swap pré-DI quer dizer uma precificação de como vai se comportar a taxa DI de agora até 10 anos depois, partindo de agora. A DI, o depósito interfinanceiro, é uma taxa do interbancário que se comporta colada à taxa Selic. Então, é uma precificação indireta da taxa Selic. Então, o que esses juros de 10 anos de 8,1 estão dizendo é que a taxa, indiretamente, é que a taxa Selic média, a contar de agora, no horizonte de 10 anos, vai ser de 8,1. Vocês vejam a brutalidade do prêmio de risco envolvido nisso, quando a gente parte de uma Selic atual de 2. Está se dizendo que a taxa média nos próximos, a contar de hoje vai ser de 10 anos. Estou só chamando a atenção nesse ponto, porque muitas vezes as pessoas mais leigas no assunto podem pensar que taxa de juros de 10 anos quer dizer uma taxa daqui a 10 anos. Não, é a taxa, quando a gente está falando de 10 anos, 8,1, é a taxa média a contar de hoje no horizonte de 10 anos. Então, seria uma proxy, digamos assim, da Selic média em 10 anos. Mas o problema não para nos juros longos, como eu falei. Os juros curtos, se a gente olhar a curva de juros, a gente vai ver que o que está sendo precificado especificamente na curva de juros para dezembro do ano que vem, dezembro de 2021.
está sendo precificado um juros que seria equivalente à Selic, na verdade, né, de 4,4% em dezembro do ano que vem. A Selic está em 2%. Dezembro de 2022, o que está precificado na curva de juros? 7%. São números não só muito distantes dos 2% que a gente tem hoje, mas também muito acima do que os analistas, de um modo geral, vêm projetando para a Selic. Se a gente pega, por exemplo, o relatório Focus, onde o Banco Central reúne informações de um amplo painel de analistas, e pega a mediana do relatório Focus para a Selic, em dezembro do ano que vem, está em 2,5%. Para dezembro de 2022, 4,5%. Só que o mercado, a curva de juros está precificando 4,4% e 7% para essas coisas. Por que isso é importante? Porque a economia afetada não é pelo que os analistas acham que vai acontecer, é essencialmente os juros de mercado que afetam a economia. E eles afetam a economia em 2 aspectos cruciais. A estrutura de juros afeta a economia real, e no caso afeta negativamente, porque os juros estão muito elevados para frente, e afeta o financiamento da dívida pública, no sentido que juros, essa inclinação da curva de juros, essa disparada dos juros futuros, torna cada vez mais difícil o financiamento do déficit público e a rolagem da dívida pública, encurtando cada vez mais os prazos, o que vai deixando progressivamente o Banco Central e o Tesouro e o Banco Central, que tem financiado parte, coberto parte, via conta única do Tesouro, parte das necessidades de financiamento do Tesouro, vão se tornando cada vez mais reféns do mercado, porque a dívida vai encurtando cada vez mais, vai sendo rolada em prazos cada vez mais curtos. Então, tudo isso, para encerrar essa primeira participação minha, só para dizer que hoje nós temos, na verdade, o Bolsonaro anunciou o fim do Renda Brasil, mas logo em seguida, na verdade, o que ele fez foi passar o Renda Brasil, ou que outro nome tenha, para o Congresso, autorizou o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, a incluir no orçamento, que não está dentro do orçamento que foi enviado, mas para a inclusão de um programa de renda mínima desse tipo, chame-se Renda Brasil ou não. E agora nós vamos viver essa incerteza fiscal sobre como vai ser acomodado, se o teto vai ser rompido e as consequências que podem ser potencialmente graves disso, é tudo isso que está mexendo com os mercados e com os juros em particular. Então, o desfecho dessa negociação no Congresso, que vai se estender até o final do ano, para decidir o orçamento do ano que vem, vai ser crucial para saber se vamos ter um aumento, um recrudescimento ainda maior da incerteza fiscal, ou se, ao contrário, vamos caminhar para uma redução dessa incerteza. Tudo isso tem relação direta com os juros, tudo isso tem relação absolutamente direta, crucial, com o desempenho da economia no ano que vem. Pouco, então, resumindo o que o Caio colocou, a incerteza fiscal começou, digamos, a afetar o mercado financeiro inicialmente para o título de longo prazo, caiu a demanda desses ativos por causa do maior risco envolvido, mas você podia migrar para o curto prazo. Então, os agentes trocavam títulos de longo prazo por títulos de curto prazo. Só que nas últimas semanas, o que a gente está vendo, não, desde agosto, começo de setembro, o mercado de curto prazo também está sendo afetado por esses riscos. E aí os juros de curto prazo também estão subindo, o que cria alguma disfuncionalidade em alguns mercados já de curto prazo. Não? A CLFT agora já começa a ter uma queda de preço tão forte por causa da queda da demanda, que começa a afetar a possibilidade de elas serem enroladas, e isso dificulta, não, a capacidade do Tesouro Nacional, do Banco Central, de colocar títulos não só de longo prazo, como a gente tinha 2 meses atrás, 1 mês atrás, mas também agora de curto prazo. Então, a incerteza fiscal e os riscos estão começando a cobrir todo o mercado financeiro. Já, digamos, se ele permanecer em níveis tão altos, não vai ter escapatória, porque agora já não temos mais os curto prazo como refúgio final. Tá? A história de reduzir o tempo de rolagem da dívida a prazos bem curtos, com juros bem altos. O problema é que isso tem
no limite, se isso continuar, uma espécie de ruptura, e a ruptura é basicamente o vazamento desses capitais para títulos indexados a dólar ou para fora do país, uma fuga de capitais. A gente não estamos lá ainda, como a gente em outras épocas de nossa história econômica teve. A gente já teve essas fugas de capitais, não? Lá em 2002, com forte aumento do dólar, saída de capitais, incapacidade do governo de rolar qualquer tipo de dívida pública. Mas, na medida que o risco fiscal se intensificar ou continuar nas próximas semanas ou meses, a gente está começando a correr esse risco. Esse impacto sobre, a gente estava falando aqui, o impacto sobre o investimento privado, etc. Esse impacto sobre o setor público também é uma coisa, me parece, de extrema relevância. Quer dizer, o governo está sendo obrigado, né, a, primeiro, pagar juros mais altos ou encolher o prazo do seu endividamento. Duas alternativas péssimas, né? Quer dizer, na medida que ele pague mais, você vai ter uma carga de juros maior, o que complica toda a nossa situação fiscal, né? Aí, de repente, você vai ter que cortar mais ainda no primário, porque está tendo uma conta de juros maior. Se você foge disso reduzindo os juros, que é reduzindo os prazos, né, que é o que vem ocorrendo, aí você tem outro tipo de problema, né? Quer dizer, uma dívida de prazo curtíssima tem vários problemas. Primeiro, que qualquer alta dos juros rapidamente se transforma em elevação de juros para o conjunto da dívida, né? Em segundo lugar, tem esse problema que o Tisha também está acentuando aqui, né? Que chega um momento em que o risco de fuga para outros ativos começa a se tornar muito grande. Isso aí a gente já teve esse problema no passado, em outras crises no passado, né? Então, aí o dólar é um candidato principal, né? Isso tudo acaba tendo consequências, aí tem consequência na inflação, de novo nos juros, etc., etc., uma história que a gente já conhece aí do nosso passado, né? E tudo que a gente não quer é um retorno ao passado, né? Ou pelo menos a um determinado passado. A gente já viu essa história, não, que Francisco Eduardo coloca, mas a gente é como que temos dois tempos. Temos os tempos dos mercados financeiros, onde o risco aumenta e os ajustes de carteira estão sendo feitos rapidamente, e também existe a possibilidade de que algum incidente, alguma crise internacional contamine ou acelere esse ajuste de carteira de mercados financeiros. Então, a gente tem esse temor, e temos do outro lado, que o Caio colocava, os tempos do ajuste fiscal, o tempo para discutir o orçamento deste ano, o tempo que neste momento está dentro do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo tem um timing para discutir sobre se vai respeitar o teto ou não, ou como será o ajuste, ou qual será a alternativa. E aí significa discussões entre partidos políticos, entre o executivo, entre os distintos setores, e temos o outro tempo do mercado financeiro que está correndo em paralelo, não? E o mercado legislativo, o tempo do ajuste fiscal é muito mais lento que o outro. Com certeza. Agora, Lixo, uma coisa é o tempo do ajuste fiscal efetivo, né? Tem coisas que podem levar muito tempo até ter resultados em termos de fluxos de caixa, digamos assim, mas se de alguma maneira aquilo ali, uma melhoria da situação fiscal já tiver contratada, presente em determinadas regras, etc., eu acho que não tem problema, né? Aliás, essa eu acho que é a situação ideal, quando você tem alguma âncora numa regra que te garanta que você vai ter uma situação equilibrada no futuro, que isso aí acaba te permitindo, né, te dando licença para gastar mais no presente numa situação de emergência. Tem sido a grande
a grande dificuldade de substituir o teto por outra âncora é exatamente essa, porque o teto, ele, por ser uma regra constitucional, uma coisa que independe de decisões do governo, está mais ou menos disposto a fazer ajustes, ou de como age o Congresso, não sei o quê, enquanto ele puder ser mantido, ele tem essa capacidade muito especial de gerar confiança num ajuste fiscal muito gradual. No fundo, o teto te permite comprar tempo para um ajuste muito gradual e, ao mesmo tempo, mantendo os prêmios de risco baixos. Por isso que é tão difícil, por isso que quando ele começa a ser ameaçado, como está agora, ninguém sabe se ele vai ser mantido ou não e que vai ser posto no lugar se ele não for mantido, ele começa a perder essa propriedade, porque não por problema do teto, porque o que está em risco agora é o abandono do teto. E aí ele começa a perder a capacidade de infundir confiança, que é essencial para a gente ter um ajuste gradual, porque se o Brasil for confrontado de uma hora para outra com a necessidade de ter que fazer um ajuste draconiano fiscal, é óbvio que será muito ruim para a atividade econômica, além de muito difícil politicamente. Aí será uma crise, na verdade. Então, é essencial que, seja qual for a solução fiscal, que ela mantenha âncoras críveis que permitam que o ajuste seja muito gradual e que mantenha e que seja compatível com prêmios de risco baixos e juros baixos. Esse é o desafio de qualquer alternativa, se for tentada, ao teto, é ter essa capacidade de fazer isso. Esse é o ponto central. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.